Ope, fala meus amigos. Hoje temos o prazer de ter aí a aula do nosso querido Tiago Marques, criador da comunidade estatística, Statdados, Casa da Pesquisa Operacional. Tem ajudado bastante a gente lá na SCPM. Vai trazer para a gente hoje aí, análise exploratória de dados em acidentes rodoviários. Então, sem mais delongas, fiquem aí com o Tiagão aí, e aproveite a aula. Valeu. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui à nossa exposição, né? Então, agradecer aí aos organizadores desse grande evento, né, que está aí compartilhando muito networking, né, e trazendo muito conteúdo de qualidade. Fiquei muito feliz e lisonjeado. Muito obrigado aí pelo convite, né? Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Queria pedir para vocês aí fortalecer o canal aí, quem puder clicar no sininho e dar um like aí, seguir o nosso canal também. Valeu? Então, aqui vamos à nossa pauta aqui de hoje, né, que é uma análise exploratória dos acidentes rodoviários, tá? São dados aí da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Os dados são de 2020, tá? Então, é... bom, prazer, né? Meu nome é Tiago, né? Eu sou estatístico pela Federal do IBGE, né? A ENSE, tá? Atualmente eu sou consultor, né? No IBGE também, tá? Eu tenho meu canal do YouTube, que é um dos maiores canais aí de ciência de dados e estatística da América Latina, né? Muito orgulho de dizer isso, né? A gente tem aí quase hoje 26 mil inscritos, que a gente vai falar um pouco mais do canal, né? Eu tenho dois grandes projetos, né? Que é a minha comunidade de estatística, que é um ecossistema aí completo que leva estatística desde você entrar na comunidade até você sair com o emprego, né? Então a gente consegue fornecer esse pipeline inteiro para vocês, tá? E tem cada vez mais inserido aí os alunos no mercado de trabalho, né? Assim como também na casa da pesquisa operacional, não só no mercado de trabalho, como na academia, né? Então, muitos aí foram aprovados em mestrados e doutorados aí Brasil afora, tá? Então, esses dois grandes projetos, o da Casa da Pesquisa Operacional, eu coordeno junto com o professor Marco Santos, que é professor do Instituto Militar de Engenharia, tá? E esse é um ecossistema completo para oferecer pesquisa operacional, tá? Então, de forma aplicada, né? E a gente fala, né? Pesquisa operacional é para todos, de fato, né? Para quem quiser aplicar, independente do nível de conhecimento e da área que advém, né? Então, eu dou aula também no MBA em Data Science Analysis da USP, né? Dou aula entre outros MBAs também, tá? Então, aí do ICEV, Teresina, né? Farias Brito de Fortaleza, tá? Trevisan lá em Market Analytics, tá? Se eu fosse falar aqui todos, né? Não, eu acho que não faz sentido a gente ficar elencando aqui, tá? Mas se você quiser, entra lá no meu LinkedIn, que tem lá todos os MBAs que eu dou aula. E eu coordeno também recentemente um MBA em Data Science Statistics lá na BSBR, né, Business School Brasil, né? Eu montei lá a grade, tá? Bem legal o MBA, né? A gente começa agora nesse sábado, inclusive, né? Dia 28 de agosto, né? E a primeira aula aí vai ser com a nossa Jedi em Analytics aí, professora Adriana Silva, né? Fera demais e o tip tá muito bom, tá? A ementa tá incrível, tá? Depois dá uma olhadinha lá, tem Market Analytics, tem People Analytics, grafos, né? É bem maneiro a ementa mesmo. Legal, pessoal. Então, o Statdados, né? Falar um pouquinho mais aqui do Statdados. Então, hoje a gente tem mais de 500 vídeos aí no canal, né? Tem 26 mil inscritos, né? Atualmente chegamos aí a 26 mil inscritos. Tem mais de 100 professores colaboradores aí no Brasil e no mundo, tá? Isso aqui é uma estimativa, a gente tem muito mais, tá? A gente tem alguns apoiadores financeiros aí que nos ajudam a bancar o tráfego pago, bancar site, tudo isso é muito caro, né? Então, a gente tem uma campanha lá no Apoia-se, né? Quem quiser ajudar, será muito bem-vindo. E temos voluntários também que nos ajudam aí a planejar conteúdo, cronograma, né? Ou que ajudaram ou que ajudam ainda, tá? O que a gente tem lá? Machine Learning, Web Scraping, Blockchain, Estatística, Big Data, Chatbots, Scala, Hadoop, Python, IoT, R, Julia, é, você tem Excel, Power BI, Tableau, né? Então tudo que você imaginar no universo de ciência de dados tem lá. Se você achar que não tem, manda lá um e-mail para a gente que a gente vai trazer um professor para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, tá? Então sigam a gente aí nas redes, Facebook, Instagram,
LinkedIn, YouTube, tá? Maravilha! Então, sem mais delongas, vamos para o nosso hands-on, né? Se vocês quiserem adicionar aí, tá aí o QR Code na tela, tá? E ou clicar na imagem quando vocês receberem aí o material, tá? Então, vamos aqui para o nosso hands-on. Valeu, galera! Olá, pessoal! Vamos continuar então aqui agora com a nossa atividade prática, né? E a ideia é que consigamos reproduzir minimamente esse dashboard aqui, tá? Que foi todo feito em R, tá? Então aqui você tem ó, a logo, né, da PRF, né? É uma análise exploratória, né, de acidentes rodoviários, né? Então você tem aqui, ó, o número de acidentes, pessoas acidentadas, quantidade de mortos em acidentes, né? No ano de 2020, né? Então você tem aqui a mapa dos acidentes por região, em município, ó, ele é todo iterativo, né? Então você pode, ó, escolher aqui, ó, vir aqui no e ir maximizando, ó. Você encontra aqui no gráfico, ó, Duque de Caxias, Itaboraí. Então você vê exatamente onde aconteceram os acidentes, tá? Beleza? Aí aqui uma tabelinha, né? Ó, fase do dia e mortos, né? Com a proporção de cada um e tudo mais, tá? Aqui tem uma tabelinha, né, de puro F, da média de mortes, mediana, moda, algumas estatísticas descritivas básicas, né? Você tem aqui, ó, uma análise agora mais quant, né? Então, você tem top total de acidentes puro F, né? Então, você tem aqui, ó, Minas Gerais, Santa Catarina, ó, total de acidentes por condição meteorológica, né? Você tem gráfico de pizza do número de acidentes por fase do dia, número de acidentes por classificação. Você tem aqui nosso querido diagrama de Pareto, né? Nosso gráfico de Pareto aqui, né? Mostrando aqui quais são as horas mais frequentes, né, que acontecem os acidentes, se acontece em pista simples, dupla, né, ou múltipla. E aqui tem um gráfico condição climática e classificação de acidente, né? Então ele também é todo, você consegue fazer maximização aqui, né? O zoom e tudo mais, tá? Ele é todo interativo também, tá? Então beleza. E aqui é o nosso dashboard, né? E aqui é o nosso relatório, né? Então esse relatório aqui a gente vai gerar ele automaticamente, né? Então, ó, análise exploratória de acidentes rodoviários, importando as bibliotecas, o pipeline aqui da nossa análise, né? Então tá tudo aqui, né? E a gente vai aprender então a fazer isso no R, tá? Então uma motivação aí para vocês, né? Então vamos começar aqui, ó. Ó, análise exploratória de acidentes rodoviários, base PRF de 2020, né? Então aqui você tá com esse arquivinho aqui, ó. EDA underline PRF underline RMD, tá? Que é o nosso R Markdown, tá? Nosso ponto RMD, beleza? E aí aqui, ó, você tem uma estrutura, né? Então, por exemplo, se eu abrir um arquivo aqui, ó, R Markdown, vou botar um título, né, qualquer aqui, ó. Dou um OK. E ele já vai trazer, ó, essa estrutura aqui, ó, de título, autor, a data, tá vendo? Ele te traz alguns chunks aqui, né? Se você quiser criar esses chunks aqui, você pode usar o comando Ctrl Alt I, né? Que aí ele já cria automaticamente esses chunks, né? E basicamente como é que funciona? Você vai colocando ali em blocos, né? Você pode ir colocando Markdown, né? Então aqui você pode botar asterisco, né? 3 asteriscos é um pouco menor, aí 2 asteriscos é um pouco maior, e 1 como se fosse o título, né? Título, subtítulo, né? E assim por diante, tá? Então você consegue estruturar ele da forma que você quiser, né? Para rodar, ou você vem aqui, né? Ou dar run, né? E para você gerar o arquivo automaticamente é só clicar aqui no Knit, né? E ele vai trazer para o HTML, por exemplo, que é o output que ele está indicando, né? Então, basicamente, aqui é a estrutura, né? Então, você pega e vai desenvolvendo, né? Então, vamos ver aqui como é que funciona essa estrutura de R Markdown, né? Então, aqui está o título, ó, Análise Exploratória de Acidentes Rodoviários, PRF, assim como a gente viu lá, né? Ó, tá aqui, né? Tem o autor, a data, né?
tem aqui, ó, importando bibliotecas lendo arquivo, né? Então, legal. E aí, ó, o título tá aqui, né? Então é exatamente isso aqui que tá aparecendo, ó, grandão, ó. Importando bibliotecas e lendo arquivo, né? Então, nesse bloco aqui, a gente vai importar as bibliotecas e vai ler os arquivos, tá? Então, para você trabalhar aqui com o RStudio, né, que é uma IDE, né, que facilita, né, para o usuário, né, essa interface, né? Então, aqui você tem ó, a pasta que ele está apontando, que no caso é essa aqui, né, que está o arquivo, tá? Você tem ó, a janela de plot para instalar o pacote, né, automaticamente. Point click, né? Aqui é o help e assim por diante, tá? Aqui é o nosso spoiler, aqui é o teu console onde vai estar, onde vão sair os outputs, né? E aqui é o teu bloco de notas, né? Então basicamente é isso, tá? E aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui o meu chunk, né? E aí eu botei essa linha de código aqui na linha 11, que é o quê? Esse OptionCP 999 é só para evitar a notação científica, né? Que fica aparecendo é elevado a alguma coisa, né? Que representa 10 elevado a alguma coisa, né? Mas aí a gente tira a notação científica, né? E fica muito mais interessante, né? Então, se por exemplo, se eu apertar Shift para baixo ou selecionar essa linha aqui com o mouse, né? Dou Ctrl Enter, ou venho aqui em Run, né? E ele vai fazer o comando para mim, tá? Então, você pode vir aqui em Run ou dar Ctrl Enter e aí ele vai comandar para você esse comando, tá? Então tá lá, ó, OptionCP 999, ele já fez aqui, tá? Legal. E aí o que a gente vai precisar para fazer essa análise exploratória, né? Então, ó, ggplot2, um dos melhores pacotes do R para fazer gráficos, né? dplyr, melhor pacote para fazer manipulação de dados, né? Agregações, filtros, união de tabelas, né? E tudo que você imaginar, transformação de variável, fit engineer, como você queira, né? Então tá tudo aqui no dplyr. O scales é só para um preciosismo para você deixar os eixos um pouco melhores do gráfico, né? Para você colocar ali, às vezes, se você quiser que apareça como preço, né? Em reais ou em dólar, enfim, o scales te ajuda nisso também, tá? O Plotly é para dar iteratividade, né, aos gráficos ggplot2, por exemplo, ou pode escrever mesmo em Plotly, né, que é um pouco mais verboso do que o ggplot, mas também dá para fazer, né, então ele deixa iterativo, é bem legal. Tem o Grid Extra, né, que na verdade ele vai abrir janelas, né, então você vai colocar em várias janelas, você pode abrir, né, para várias janelas. O Cable Extra ele vai trazer umas tabelas mais profissionais, né, mais personalizadas, tá? O Desk Tools aqui ele vai trazer só o Plot Miss, que no caso é para ver a quantidade de missing value de forma mais visual, né? Lubridate para trabalhar com datas, né? Melhor pacote da R para trabalhar com datas. O ggQC a gente vai fazer gráfico de Pareto, né? O HMIS que a gente vai fazer o Describe, né? Para fazer um resumo estatístico mais geral, né? O E1071 a gente faz lá simetria, cortose, né? Métricas aí de análise exploratória, né? De estatística descritiva. Cable Extra aqui tá até repetido, né? Então vou tirar aqui. O GT Summary ele vai trazer tabelas mais profissionais também, tá? O iGraph, GG Network, Intergraph e TRN é para trabalhar com grafos, né? Então o iGraph é uma das melhores bibliotecas para se trabalhar com grafos. O GG Network ele traz grafos de forma mais bonita, né? Que nem no ggplot2, tá? Então, e entre outros aqui que também fazem essa interatividade, tá? Então, o Esquisse, na verdade, ele faz gráficos automáticos dentro do R, que a gente não vai usar aqui, então vou fechar, tá? O Leaflet, ele vai trazer mapas iterativos para você, então é legal, né? O Flex Dashboard é para criar o dashboard, né? Que a gente só vai usar lá, mas aqui tudo bem. E o HTML Widgets é para trazer ali uma nuvem de palavras, mas quando a gente tiver lá no dashboard, tá? Então nem precisaria estar aqui também, tá? Mas é um preciosismo, né? Pode deixar aí se você quiser ou não, pode tirar, fica à vontade. Então beleza, eu carreguei aqui, dei Ctrl Enter, né? Olha só, já está aqui o nosso spoiler falando, ó, 1 a 19, né? Se eu chamar aqui, ó, pacote, o que que é? Ele é um vetor, né? Que vai ter o nome dos pacotes, né? Beleza. E aí, primeira vez que eu preciso utilizar, o que eu faço? Eu instalo, né? Então, você teria que vir aqui, ó, packages, install, né? E aí aqui você digita, por exemplo, o iGraph, né? Então tá lá, ó, ele já faz autocomplete para você, você pega aqui, aí instala, né?
Aí do momento que você instalou, meio que você traz lá do CRAN, né, que é o Comprehensive Network, né, que está lá dentro dos pacotes, você tem da Fiocruz, da USP, né, e de outros países também, né? Então meio que você traz para sua máquina, né? E quando você usa o require, né? Você carrega ele para você utilizar de fato, né? Então eu estou fazendo essa funçãozinha aqui, esse apply, para carregar direto todos os pacotes e esse character only igual a true é só para dizer se ele está carregado ou não. Então o que eu espero é que ele volte com tudo true, tá? Se tiver tudo carregado bonitinho, tá? Então, ó, tô gerando aqui, ó, o output dele, ó. Ó, tudo true, então beleza, né? Então todos os pacotes estão instalados e carregados, tá? Então, primeiro você teria que carregar um por um aqui, né? E depois você instalar um por um, perdão. Instalar um por um aqui e depois carregar, né? Com essa funçãozinha aqui, tá? E aí tranquilo, tá? Beleza. E o que que essa funçãozinha aqui faz aqui embaixo, né? Isso aqui é o seguinte, o meu arquivo ele está aqui dentro, né? Se o R ele estivesse apontando para outra pasta, né? Eu teria que dizer para ele que ele vai ler daquela pasta ali que está o arquivo, certo? Então esse comandozinho aqui, ele faz exatamente isso, né? Se a gente chamar aqui ó, no console, ó, dar um getwd, ó, ele já vai ó, trazer qual é o diretório que ele está apontando, certo? Se não fosse esse aqui, a gente poderia colocar, né? Assim como a gente pode fazer isso também, ó, vir aqui, ó, set work directory, choose directory, vir aqui no rio info mesmo, né, onde tá, e aí, ó, tá lá. Ele já fez automaticamente aqui para mim, tá? E aí uma segunda opção era você fazer isso aqui na mão, né? Então, por exemplo, você digita aqui o setwd, né? Aí você volta lá na pasta, pega aqui em azul, ó, copia aqui, né? E aí repara que ele trouxe só uma, né? Ou você inverte essa barrinha, ou você coloca duas, né? Então, uma das coisas que você pode fazer é o seguinte, aperta Shift para baixo, né? Ou seleciona a linha com o mouse, né? Você vem aqui na puleta, digita essa barrinha aqui, né? Ou você inverte ou bota duas. Vou botar duas aqui, tá? Então, ó, você vem aqui, tá no InSelection, né? Para não mudar o arquivo todo, então, ó, 5 ocorrências concluídas. Então tá lá. Então ele já colocou aqui tranquilo, tá? Então foram duas formas aí de fazer diferente, tá? Então já deixei o código aqui para vocês, tá? Então fica à vontade aí, vocês poderiam rodar aqui, né? É claro que o diretório aí de vocês vão colocar o de vocês, né? Então tranquilo, tá? Beleza? Ó, carregando os dados, né? Então tá aqui, ó, os dados para serem carregados. Como é que eu faço para carregar? Então, olha só, os dados eles estão em formato CSV, né? Se a gente abrir aqui, ó, se for ver aqui, ó, arquivos, valores separados por vírgula, né? Então aqui, ó, a estrutura dele aqui, ó, ponto e vírgula e tudo mais, tá? Então, esse arquivo aqui, ele é separado o quê? Qual o separador dele? Ponto e vírgula, né? Então ele é um CSV separado por ponto e vírgula, né? E aí eu estou dizendo que é H igual a true, por quê? Porque ele tem cabeçalho, né? Então as primeiras variáveis são realmente as variáveis do banco, né? Então ó, data inversa, dia da semana, né? São os labels, né? São as colunas que eu vou ter, né? Se você botar isso aqui igual a falso, ele vai tratar isso como se fosse o teu banco de dados de uma vez, né? Sem ter os labels do banco, né? Então, ó, ao comandar aqui essa linha, ó, posso selecionar tudo, ou só essa linha aqui, né? Do Ctrl Enter, ó, e ele já carregou aqui para mim, né? E aí eu posso abrir aqui clicando, né? Ó, ele já abre aqui para mim. Então como é que é o meu banco? Ó, data inversa, que é a data, né, do acidente. Você tem um ID aqui representando, né, para um identificador único, né? Dia da semana, horário que aconteceu o acidente, unidade da federação, né? O trecho lá da BR, quilômetro, né? Tem o município, causa acidente, tipo de acidente, classificação de acidente, fase do dia, sentido da via, né? Pessoas que foram feridas no acidente, tudo mais, né? Ó, latitude e longitude, né? Tem a regional, né? Então você tem muita informação legal aqui para você trabalhar. E repara que ele fez um view aqui embaixo, ó. Só que ele carregou tudo na memória, né? Então, se ele fosse gigantesco, né, você poderia ter estourado a memória do seu computador. Ele joga tudo na memória, né? Assim como o R, o Python, né? Joga tudo na memória. Então, toma cuidado com isso. O ideal seria você fazer, por exemplo, um head dados 6 aqui, por exemplo.
Ó, o head dados ele já traz as 6 primeiras linhas. Se eu quiser as 10, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, dados, vírgula, 10, né? Então aqui, ó, ele vai me trazer as 10 primeiras linhas, tá? Então ele traz aqui para mim as 10 primeiras linhas, tranquilo, sem erro nenhum, né? De boa, tá? Legal. E aí aqui, ó, eu tô chamando head de dados, ou seja, vai pegar as 6 primeiras linhas. Isso aqui eu só tô botando um preciosinho para ele trazer uma tabela mais bonitinha, né? Então vai trazer uma tabela preta e tal, um pouquinho mais profissional e tal, né? Então, vamos comandar esse bloco todo. Então, ó, a facilidade do chunk é essa. Você vem aqui, ó, clicou aqui e ele vai comandar para você e vai trazer o output, né? Então, ó, olha só. Ele trouxe o output, né, que é tudo true, né, que a gente viu lá, né? Ó, tudo true, tá? É o que é esperado mesmo, para estar tudo carregado, né? E aqui ele traz a tabelinha pra gente, ó, tá vendo? Você pode puxar aqui embaixo, ó, rolar, né? Ou você pode também destacar ele, né? Você vem aqui, ó, clica aqui e ele abre uma janelinha só com o banco para você, né? Então, ó, tá aqui. Ó, ele já trouxe aqui pra gente, tá? Então você consegue ver se está tudo direitinho, a qualidade do dado e tudo mais, tá? Então é o primeiro momento ali de olhar o dado, tá? Então beleza. Então aqui, tudo bem. Vamos lá então passar para o próximo chunk, né? Então o que que a gente fez aqui? A gente carregou as bibliotecas, instalou, carregou as bibliotecas e carregou os dados, né? Então beleza. Legal. Agora a gente vai entrar na etapa mesmo da análise exploratória. Então vamos ver se tem missing, né? Porque é importante, né? E em muitos momentos aí, por exemplo, em modelos de machine learning, né, a gente precisa ver a quantidade de missing value, né? Porque isso influencia também, né? E até mesmo a qualidade do banco, né? Se tiver mais de 50%, para que eu vou querer aquela coluna, né? Então não faz sentido, né? Então olha só, essa linha 59 aqui, ó, vou comandar Ctrl Enter ou Run aqui, tá? Então ele já traz para a gente aqui, ó. Olha só. Ele trouxe aqui que eu vou até abrir um pouquinho aqui para ficar um pouco melhor de visualizar, porque ele ficou trepado ali, né? Ó. Então ele detectou que a maior parte das variáveis não tem missing, né? Então não tem valor faltante, né? Mas essas duas variáveis aqui, ó, BR e quilômetro, tem, né? E 115, né? Mas 115 dentro de universo de quê? De tantas linhas que a gente importou lá, né? Então, por exemplo, aqui, quantas linhas que a gente importou? Quando a gente importa o dado, ó, ele já te dá aqui também uma série de informações. Ó. Olha, tem 45.368 linhas e 30 variáveis no seu banco. Tá? Então esse aqui é o seu banco. E aí, o que é 115 dentro do universo de 45.368? Né? É muito pouco, né? Então é 0,3%. Né? Então a gente não precisa se preocupar muito com o missing aqui. Né? As variáveis estão bem completas. Tá? É um banco bem legal de se trabalhar. Tá? Então, beleza. Então, já verificamos aí de forma visual, né? Aqui, o que eu estou fazendo? Eventualmente, se a gente precisar trabalhar com data, né? Olha só como é que a gente vai puxar aqui, ó. Se você fizer dados, chamar data inversa, né? Se você der um class aqui, ó, que é para ver o tipo de dado, né? Olha só, ele vai trazer um caractere, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou usando a biblioteca dplyr, né, com o pipe aqui, né, que ele está falando, olha, eu vou aplicar a função aqui, mutate. Mutate faz o quê? Cria uma coluna no meu data frame, né? De que forma? De forma que, aí aqui está entrando no lubridate, né? O lubridate com a função dmy, né? É day, month, year, né? Ele vai transformar essa data inversa em data, né? Então, se eu comandar isso aqui e salvar aqui nesse objeto dados, né? Que eu estou sobrescrevendo, né? E é importante, né? Toma cuidado com sobrescrever, porque o R não tem Ctrl Z, né? Se você sobrescrever, você vai ter que voltar tudo de novo. Então, faça com consciência aqui, né? O ideal é você salvar com uma outra versão, tá? Mas tudo bem. Então aqui, ó, vou dar Ctrl Enter aqui nessa linha, tá? E beleza, vamos ver se criou a coluna, né? Então deu um dólar aqui para acessar a variável. Então, ó, data nova. E aí vou dar um class, né? Então, vou dar um class nela aqui. E agora, ó, vocês veem que ela é um objeto date, tá vendo? Show de bola. E se a gente quiser ver as 10 primeiras linhas, né? Você pode fazer aqui um vetorzinho, ó, de 1 a 10, né? E puxar. Vamos ver, ó. Ó, ano, mês e dia, né?
Então tá aqui, ano, mês e dia, tá? Então esse é o formato que o LubriDate deixou, tá? Então eventualmente se você precisar trabalhar com essa variável como data, você vai poder utilizar, tá? Eu acredito aqui que a gente não usa, eu fiz mais de preciosinho para vocês conhecerem, tá? Beleza, então vamos lá. Ó, análise das variáveis qualitativas. Então vamos começar a analisar as qualitativas, né? Então tipo de pista, por exemplo, né? Como é que é tipo de pista, né? Se a gente fizer aqui, por exemplo, um table, né? Que vê as frequências simples, né? Dados, dólar, tipo, pista, né? Ó, tem 3 categorias, né? E quais são? Ó, 18.643, 3.605, múltipla, né? E simples tem quantas? 23.120, né? Então, se a gente fizer um prop table, né? Que aí ele vai pegar a proporção, né? A gente vai conseguir ver melhor, né? Qual que... Ó, calma aí. É prop table, tá? Eu botei só prop. Calma aí. Prop table. Ó, então, ó, você vê aqui que a simples ela tem 50,96%, né, dos acidentes, tá? Então é a maior parte, tá? E aí a gente vai fazer também um Pareto para mostrar isso, né? Então vamos ver como é que fica isso aqui, né? Deixa eu ver aqui se a gente passou. Então aqui, ó, antes da gente ver isso, né, eu vou aqui voltar porque aqui a gente pulou uma parte que é o resumo estatístico, né? Então aqui você tem duas formas aqui de resumo, né? Você tem o describe, então, ó, se eu comandar aqui, ele vai trazer aqui o describe completo aí dos seus dados, né? Então, a descrição aí, né? Então, ó, vou... Calma aí. Você pode ver tanto aqui quanto abrir uma janela específica para isso, né? Então, ó, ele já trouxe aqui, então você tem a variável ID, ó, você tem a quantidade de variáveis quantidade de observações que tem lá dentro, né? Valores distintos e tal, né? Aí aqui, ó, vamos puxar aqui. A gente já começa a ter alguns insights aqui, ó. Ó, dia da semana que tem mais acidente. Você tem, ó, domingo, ó, quarta-feira você já tem 13.1. Aqui não ficou muito legal a visão, né? Tá meio ruim de enxergar. Mas, ó, a maior parte vem do sábado, né? Da sexta-feira, né? E do domingo, né? Que é 16,4%, né? 16,5% e 15,5%. Então são as maiores taxas de acidentes são sexta, sábado e domingo, né? O que é esperado, né? O pessoal viaja mais, tudo mais, né? Então como é acidente aqui rodoviário, né? Então o pessoal vai em feriadão e tudo mais, né? Geralmente cai, né? O pessoal viaja mais no final de semana mesmo, né? E na sexta-feira, né? O pessoal sai aí para tomar umas bebidas aí, né? E aí tem lei seca também para correr por trás, né? Para poder também diminuir esse número de acidentes, né? Porque nem todo mundo aí tem a consciência, né? Então, se beber já pede Uber aí. Pede Uber, pede táxi, né? Mas não vai dirigir não. Então, ó, você tem aqui quilômetros, ó, Missing tem 115, como a gente tinha visto lá, né? No nosso plot Miss, né? Aqui, ó, Distinct tem 7.197, né? E assim por diante. Então você começa a explorar aqui o banco, ó, causa acidente, agressão externa, animais na pista, tudo mais, e você consegue ver, né? De forma, ó, aqui, classificação acidente, ó, com vítimas fatais, vítimas feridas e sem vítimas, né? Então a maior parte, ó, com vítimas feridas, né? 74,5%, né? Então você já começa a ter uma ideia inicial, né, do teu banco, como é que tá se dando, né, as coisas. A pista dupla, múltipla e simples, né, que a gente tinha visto, ó. Maior parte é o que? Simples, né? Então a gente já começa a extrair vários insights aqui, né? Esse é o describe, né? Mas, por exemplo, eu poderia fazer um summary também, né? O summary fica um pouquinho maior, né? Mas também dá para fazer, ó. Ele te dá informações complementares ao describe, né? Então, ó, ó, ele faz sentido mais para variáveis quant, né? Então, ó, em pessoas, o mínimo é 1, o primeiro quartil, ou seja, 25% tem até uma pessoa lá de acidente, né? Mediana, 2, média, 2,3,
terceiro quartil 3, né? Ou seja, 75, os 25% superiores tem 3 pessoas acidentadas, né? E o máximo foi 73, né? Então deve ter sido um ônibus, né? E tudo mais, não sei. Então aqui, ó, número de mortes também, a maior parte é zero, né? Que bom, né? Que a maior parte pessoa não morre, né? Tem um acidente, pode até pessoas feridas, que nem a gente viu a maior parte, né? Mas não morreu, então tá ótimo, né? E infelizmente aqui a gente tem que o máximo é 12, né? De mortes e tal, a média é 0,08105, né? Que isso é pro todo, né? Base toda e tal. Então você tem feridos, ilesos, né? E assim por diante, tá? Então aqui, ó, longitude, latitude, então você consegue ver algumas coisas interessantes, tá? Então o describe e o summary são bem legais aí para você ter esses insights iniciais, tá? Belezinha. Então vamos seguir aqui. Então, vamos aqui. A gente tem aqui, ó, análise de variáveis quali, né? Então a gente vai ver agora o tipo de pista, né? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está selecionando, ó, dos dados a gente quer quais variáveis? A gente quer horário e tipo de pista, né? Porque a gente quer ver quais acidentes que acontecem e por horário, né? Então, ó, eu estou agrupando o quê? Pelo tipo de pista primeiro, né? Então eu vou contar a quantidade de acidentes por tipo de pista, né? E vou fazer o que aqui? Vou fazer ele poder decrescer, né, pela quantidade de acidentes para cada tipo de pista, né? Então, se eu comandar essa linha aqui, ó, ele já criou aqui, ó, um banco, né? Se você quiser abrir, ó, tipo de pista e a quantidade de cada um, tá? Beleza. Legal. Aí eu quero fazer um gráfico de Pareto com isso, né? Para isso, a gente vê aqui, ó, há uma ordenação, né? Então, simples, depois dupla, múltipla, né? Então, a gente pode dizer para ele ordenar isso para criar o gráfico mais bonito, né? Então, eu estou criando aqui, ó, fatores, né? Então, esse factor aqui, eu vou dizer para ele que eu vou criar uma nova variável, né? Chamada tipo pista fator, contendo simples, dupla e múltipla, né? Que é os níveis ordenados da forma do maior para o menor, tá? Então, se eu comandar isso aqui, né? E agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou puxar aquele ggqc, né, para fazer o Pareto. E por trás dele você tem o ggplot2 também, né? Então, ó, usando aqui o ggplot2, você tem, ó, dados horário, né? Então, quem é o static map? Então, como é que funciona aqui no ggplot2? Basicamente é assim, você coloca os dados, depois, segundo passo, coloca o static mapping, né, que é eixo X, eixo Y, se você quer evidenciar na cor, no tamanho, né? Se à medida que aumenta as bolinhas, você quer que a bolinha aumente também, né, para você identificar, ou se você quer identificar na cor, né? Aí depois, qual é a geometria, né? Então a geometria, aqui no caso eu estou fazendo stat Pareto usando a ggqc, né? Mas a gente vai ver que tem, usando o ggplot2, a gente tem pizza, né? Tem, a gente tem dispersão, a gente tem boxplot, né? E aí as geometrias vão depender de cada um, né? De cada gráfico que a gente for fazer, cada tipo de variável, né? E aí você pode botar eixos, né? O nome dos eixos, o eixo X, eixo Y, o título do gráfico e tudo mais, tá? Então, e mexer com a parte da escala dos gráficos também, eventualmente se você quiser transformar e tudo mais, tá? Então, uma visão geral aí, tá, para você. Então, ó, primeiro passo aqui, estou botando o banco de dados, que é o que a gente acabou de fazer ali, ó, dados horário, né? A static, que é x e y, né? O x é tipo pista fator e o y é o que? A quantidade, né? Então aqui é um Pareto, né? Então aqui estou botando a cor vermelha, point size 3, que é o tamanho que ele vai aparecer, a linha é preta, e aqui preenchendo do azul até o laranja, né? Então ele vai botar uma escala de cores ali dentro, né? E aqui é um tema, tá? Então vamos comandar aqui a 94. Aqui só estou um preciosismo para ele rotacionar também, né? E tudo mais, tá? E ajustar aqui. Então, ó, o que a gente tem aqui no final? Então a gente tem, ó, um gráfico de Pareto. E o que me diz aqui esse gráfico de Pareto? Que, ó, juntando, ó, simples com dupla, dá mais de... Aqui dá 50%, né? E aqui dá, sei lá, 40, 30, 37, né? Então você vê ali que
80%, né? 80% dos acidentes ocorrem entre simples e dupla, né? Só de simples já tem ali 50%, né? De acidentes, né? Então o Pareto te mostra isso de forma visual, tá? Que a gente viu lá nas proporções, agora a gente está vendo de forma gráfica, tá? Então mais elegante, né? Então beleza, agora a gente vai fazer isso, né? Por horários, né? Antes a gente fez por quê? Por tipo de pista, né? E aí, ó, a gente vai fazer por acidentes por horários, né? Então, mesma coisa. Aqui tô botando o título, né, para aparecer lá na hora de a gente gerar automático, né? E aqui eu vou fazer o quê? Vai ficando as coisas vão ficando repetitivas, né? Vou colocar o banco, né? Vou selecionar quais variáveis? Horário e tipo de pista, né? Vou colocar aqui o horário, né? Porque eu vou agrupar pelo horário agora e vou ver a quantidade por horário, né? Então, vou pegar os top 5, né? Então, é isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui é do deployer também, então beleza. Se eu chamar aqui, ó, dados, horário, ó, tá aqui os horários, né? Então, 19 horas tem 712 acidentes, 18h30, 687, 18 horas 659, 17 539 e 20 horas tem 518, né? Então esse é a ordenação, né? Porque a gente ordenou aqui, ó, da ordem decrescente, né? Que nem a gente fez antes, né? Pela variável quantidade também, né? E agora eu só estou colocando os níveis aqui para ele ordenar, né? Então eu já de antemão já sei quais são os maiores, então eu posso criar os níveis de acordo com o que eu vi, né? Então estou criando aqui os níveis, né? Belezinha. E aí aqui estou fazendo o que? O Pareto, né? Mesma coisa, né? Então o que eu mudei aqui? Basicamente é só o X, né? Então eu mudei aqui o horário fator, antes era o quê? Tipo pista fator, né? Agora, se eu chamar aqui e mostrar para vocês, ó, tá lá. Então, ó, você vê aqui que, ó, você vê aqui que em 19 horas ali representa 18% mais ou menos, né? Aí aqui 17, né? E aí você pega 18 com 17 já dá ali quase 40%, né? E assim por diante. Então, você pode ver como é que aconteceu, né? Esse padrão também, né? O Pareto é bem legal para mostrar isso, né? Então, o que a gente viu lá em proporção também, a gente está vendo aqui como Pareto, né? Então, agora a gente vai ver tipo de pista e horário, né? Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente está fazendo aqui um gráfico de pizza, né? Para mostrar isso. Então, ó, como é que eu faço, né? Primeiro, primeira parte aqui é a mesma coisa, né? Você vai selecionar o horário e pista, né? Vai agrupar por o que agora? Tipo de pista e horário, né? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero ver simples, 19 horas. Simples, 20 horas. Aí eu dupla, 19 horas. E assim por diante, né? Então, esse group by vai fazer isso, né? E aí eu vou contar, né? Nesse nível de agregação, né? Que a gente comentou. E ordenar de forma decrescente também, né? E pegar aqui as 5 maiores, né? Então, vamos fazer aqui, vamos ver qual é o resultado aqui do dado de sorteio, dados horário. Ó, se eu chamar aqui dados horário, ó, tá lá. Ele traz aqui para mim, ó, todas as combinações que nem a gente combinou, né? Então, ó, simples 19 horas, simples 18 horas e assim por diante, tá? Então, como aqui ele pegou os 5 maiores foram os simples, né? Então só teve simples, né? Mas se você fizer aqui sem o head, né? Ele vai aparecer com os outros tipos de pista também, né? São todas as combinações possíveis. Eu peguei as 5 maiores, tá? Legal. Então, aqui que eu estou fazendo uma tabela de quantidade de acidentes por classificação de acidentes também, né? Então, ó, pegando aqui, ó, vou selecionar a classificação de acidentes, né? Vou agrupar pela classificação de acidentes e vou ter a quantidade também, né? Então, olha só, qual é o resultado disso aqui? Então, agora, se eu chamar aqui, ó, dados, dados classe acidente, ó, tem aqui, ó, classificação acidente, quantidade, né? Então você vê aqui com vítimas feridas 33.792, que é a maior parte que a gente já viu lá no summary, né? Sem vítimas 8.418 e assim por diante, tá? Belezinha. Então vamos fazer um gráfico de pizza, né?
para mostrar o número de acidentes por classificação, tá? Então vamos lá. Então como é que eu faço? Eu estou usando o Plotly, né? Que é o que? É daquela biblioteca Plotly, né? Então eu vou selecionar o banco de dados, né? Os labels, né? Que são os rótulos. Eu vou botar a classificação acidente, né? Que vai aparecer isso aqui, né? Com vítimas fatais, sem vítimas e tudo mais, né? Os valores são as quantidades que estão aqui, né? Aqui na nossa segunda coluna, né? E o tipo é o quê? Pizza, né? E aqui vou botar o título do gráfico, tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos ver aqui a nossa pizza. Vamos chamar aqui, então, a 176. Vamos ver aqui, ó. Gráfico de pizza do número de acidentes por classificação, né? E repara que ele é que nem o Tableau, né? E Power BI, ó. Ele é dinâmico, né? Então, ele é iterativo, né? Então, com vítimas feridas, como a gente viu, ó, 74,5%, né? Representa 33.792, né? Logo depois, tem 100 vítimas, com 8.418, que representa 18,6%, né? Ah, beleza, mas eu quero analisar com vítimas feridas e com vítimas fatais. Beleza. Só desmarca aqui, ó, que ele recalcula, tá vendo? Então ele representa 91,5%. Ah, não, mas eu quero sem vítimas e com vítimas fatais. Zero problema. Vem aqui, desmarque e ele recalcula para você, tá? Então já é automático para você, tá? Perfeito? Maravilha. Então vamos seguir. Ó. Então, ó, acidentes por fase do dia, né? Então, agora a gente vai fazer a mesmíssima coisa que a gente fez, só que por fase do dia, né? Então, estou selecionando fase do dia, agrupando pela fase do dia, né? E calculando a quantidade e fazendo a decrescente aqui, né? Então, vou puxar aqui, ó, dados fase dia. Tá? Eu estou fazendo aqui, pessoal, aqui embaixo no console, mas repara aqui, ó, que ele já traz aqui embaixo, tá? Se você quiser puxar, se você quiser digitar aqui, ó, dados fase dia, ó, dados fase dia, e você dá Ctrl Enter, ele vai trazer aqui para você aqui embaixo, tá? Então poderia também, tá? É uma outra forma, tá? Beleza. Então, ó, o que que a gente viu aqui, ó? Pleno dia 24.305, plena noite 16.430, né? 2.600 anoitecer e amanhecer 2033. Beleza. Então vamos ver isso de forma gráfica, né? Então, vamos plotar aqui num gráfico de pizza também. O que vai mudar aqui? O banco, né, que a gente fez agora aqui, dado fase dia, né? O label que é fase dia agora, né, vai pegar aqui pleno dia, plena noite, né? E a quantidade é a mesma coisa ali que a gente calculou, né? Então, se eu chamar aqui a nossa pizza, ó, agora a gente tem 4 categorias, né? Então, ó, a pleno dia, acidentes em pleno dia, representa o quê? 53,6%, que é 24.305, né? Logo depois, plena noite, 16.430, 36,2%, né? Depois, anoitecer, 2.600 e logo depois, amanhecer, 2033, né? Ah, quero ver amanhecer em relação a anoitecer, beleza? Desmarca aqui, desmarca esses dois aqui e tá lá. Então, anoitecer 56,1% e amanhecer 2033. Então, acontece mais na anoitecer em relação ao amanhecer, tá? Então, ele já recalcula para você isso, tá? Show de bola! Maravilha. E aí, a gente pode ir um pouco além, né? Então, aqui, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um gráfico de barras, né? Mostrando, né, a quantidade de acidentes por condição meteorológica, né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, ó, vou chamar dados, né? Selecionar o quê? Condição meteorológica, que é a variável que eu quero, né? Vou agrupar por condição meteorológica e a quantidade. É como se eu fizesse um table, né? Calculando ali a quantidade por condição meteorológica, né? Então, ó, quantidade de acidentes. Então, ó, se a gente puxar aqui, tá lá. Então, ó, céu claro, 27.597 e assim por diante. Belezinha, tranquilo.
E aí, ó, do momento que eu sei aqui, eu posso criar meu fator, né? Então aqui estou criando o fator para fazer a ordenação, né? Então ele vai ter esses níveis aqui, né? Ordenados do jeito que eu quero, né? E aí aqui eu vou fazer um gráfico ggplot 2, né? Como é que eu faço? Primeiro passo, banco de dados, dados condição meteorológica que a gente criou lá, né? Parte estética, eixo x e eixo y, condição meteorológica no eixo x, y, quantidade, né? Eu quero que apareça na cor a condição meteorológica, ou seja, para cada condição meteorológica eu vou ter uma cor diferente, né? Aí, qual geometria que eu quero? Ah, eu quero gráfico de barra, né? Então, a posição vai ser o que? Dodge. Então, uma do lado da outra, né? Se fosse empilhado, era stack, né? Color, ele vai pegar mostrar a barrinha, né? O lado da barrinha, né? Vai aparecer ali em preto, o que contorna a barrinha, né? Aí, beleza. Aqui, ó, ggtitle, eu boto um título, né? Xlab é o eixo X, o Y, total de acidentes, né? E aqui é só para você ter um preciosinho ali de rotacionar para não ficar um em cima do outro, tá? Então, vou comandar aqui, vou chamar aqui, beleza? Total de acidentes por condição meteorológica, né? Então aqui, ó, eu vou até dar uma puxada nele aqui. Então, o que você pode ver aqui, ó? Céu claro é a maior parte, né? Depois nublado, né? Depois chuva, depois sol, depois garoa, chuvisco, né? E assim por diante. Você tem alguns acidentes aqui que aconteceram até na neve, ó. Granizo, né? Que são mais difíceis de acontecer, né? No Brasil, né? Então, realmente tá fazendo sentido, né? Esse banco aqui, né? Então você começa a analisar. Isso aqui é tudo, ó, é interativo também, tá? Então você pode fazer aqui, ó, seleção. Ah, quero ver só esses aqui. Então você só seleciona esses aqui, né? Só que ele não recalcula que nem na pizza lá, tá? Toma cuidado só com isso. Que ele não recalcula direto, tá? Ele só tá mostrando realmente a visão, tá? Então ele só tá fazendo zoom aqui, tá? Então beleza. Então vou fechar aqui. Vamos voltar aqui. Legal. Acidentes por UF, né? Legal. Então como é que a gente vai ver esses acidentes por UF, né? Aqui a gente vai fazer também um gráfico de barras, tá? Então, mesma coisa, né? Então agora, só que agora eu vou selecionar o que? É o F, né? Vou agrupar por F, então é como se eu tivesse feito um table por F, né? Então vou saber e aqui estou pegando os 10 maiores, né? Maiores quantidades, né? Então, se eu comandar aqui o dados UF, o F, ó, tá lá. Então, ó, Minas Gerais, Santa Catarina e assim por diante, tá? Legal. E aí, no momento que a gente tem essas quantitativas, a gente consegue criar o quê? Os níveis, né? Então tá lá, eu criei uma variável, o f-fator, que contém esses níveis, né? Então eu botei exatamente aqui as variáveis que aparecem, né? Então, aqui tem as outras, né? Mas eu botei aqui como comentário, hashtag, né? E fechado, beleza. E agora a gente vai fazer o gráfico de baixo. Qual a novidade aqui? Basicamente nenhuma, né? Por quê? Porque é a mesma coisa, né? Primeiro, bota o dado, dados UF, que agora é o que a gente fez aqui, né? O eixo X, o F-fator, né? Só mudou isso, né? E na cor eu quero o F-fator, então para cada F eu vou botar uma cor, né? Aqui o geobar, mesma coisa, eu quero um do lado do outro, então é dot, né? Tranquilo. E aqui é só para rotacionar e tal, eixo X, eixo Y e assim por diante. Então as coisas vão ficando repetitivas, né? Você vê que bem tranquilo, tá? Então vamos comandar aqui, ó, chamar o ggplotly, né, para ele fazer iterativo. Ele não identificou o fator, por quê? Porque a gente não comandou essa linha aqui, tá? Então vamos voltar aqui, a gente não comandou a 260, né? Então agora a gente vai comandar de novo e puxar o nosso gráfico. Então vou abrir aqui a janela para ficar melhor para a gente observar, ó. E ó, ele já traz o nosso gráfico de colunas aqui, o barras, como você queira chamar, tá? Barras verticais, enfim, tá? Então, ó, Minas Gerais ficou em primeiro aqui com 5.934, Santa Catarina depois com 5.261 acidentes, né? Paraná
Rio Grande do Sul e assim por diante, tá? Então você já tem uma boa ideia aí de onde aconteceu o acidente, tá? Tudo bem. Então, ó, vou voltar aqui. Deixa eu só tomar cuidado aqui para não fechar tudo, né? Beleza. Ok. Aqui, agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai transformar, né? Latitude e longitude, né? Porque se você chamar aqui o class, né? Ó, class dados dólar latitude. Olha como é que ele leu. Ele leu como um caractere, né? Mas na verdade ele é um número, né? Então a gente vai transformar ele num número, tá? Então você tem que ter essa jogadinha aqui, ó, de transformar ele para número. Então você vai usar um asNumeric, né? E esse scan aqui é para ele trocar, né? A vírgula por ponto para ele trazer aqui, tá? Para número, tá? Porque o R ele trabalha com ponto decimal como ponto, tá? Então para fazer essa jogada, ele tem que transformar do decimal vírgula para ponto, tá? Então, para isso que a gente usou essa funçãozinha aqui, tá? Então, beleza. Aqui vou comandar essa linha com vocês, 305, tá? Então, se a gente for chamar agora, ó, classe dados dólar latitude, ó, agora ainda é caractere, né? Mas se a gente criou uma nova variável, que é o quê? Latitude número, né? Então tá lá, que é numérico, tá? Legal. Show de bola. Então agora a gente vai ver, vai fazer aqui algumas estimativas, né? Alguns big numbers, né? Então, ó, o que é isso aqui? Então, o que eu estou fazendo aqui? Tô pegando o banco de dados, né? O dados. Vou selecionar quais variáveis? Unidade da federação, quantidade de pessoas no acidente, né? Quantidade de mortes no acidente, feridos leves, feridos graves e ilesos, tá? Então, estou selecionando essas variáveis. Vou agrupar por UF, né? Então, que eu quero calcular por unidade da federação, né? Vou sumarizar o quê? Vou agregar por UF também, né? Então, vou fazer o quê? Aqui eu estou fazendo o sum, estou contando a quantidade de pessoas por acidente, né? Então, quantidade de acidentes sem vítimas, ou seja, estou somando e dividindo pela quantidade, vocês fazendo a média, né? Tá? Aqui estou quantidade de acidentes com vítimas feridas. Estou somando feridos leves com feridos graves e dividindo pela quantidade de acidentes para ter a proporção, né? Que é, no caso, aqui a proporção de vítimas com vítimas feridas, né? E quantidade com vítimas fatais, a soma do número de mortes dividido pela quantidade de acidentes, né? E aí aqui só estou botando em ordem decrescente pela quantidade de acidentes e botando uma tabela mais bonita aqui, que vai aparecer aqui uma tabelinha mais interessante, tá? Então basicamente estou fazendo isso. Então para comandar esse bloco aqui, eu vou vir aqui e dar um play, né? Então vamos olhar aqui quais são os resultados. Ó, ele carregou aqui, beleza, ele fez a transformação, né? E vamos ver aqui a tabelinha que ele criou para a gente, ó. Ó, aqui a unidade da federação, quantidade de acidentes, né? Então tá aqui, quantidade de acidentes sem vítimas, né? Quantidade de acidentes com vítimas feridas, né? E, ó, quantidade de acidentes com vítimas fatais, né? Então você vê aqui, ó, quantidade de acidentes foi maior em Minas Gerais, né? Quantidade de acidentes sem vítimas, 37,81%, né? Quantidade de acidentes com vítimas feridas foi 52,29% ali, né? E quantidade de acidentes com vítimas fatais, 3,6%, né? Que é a menor de todas. Que bom, né? Maravilha. Show de bola. E aí, ó, a gente pode calcular também, fazer uma tabelinha, mortos por fase do dia, né? Então, ver ali quantidade de mortes ali, 0, 1, 2, 3, né? Por fase do dia, né? Se foi no amanhecer, anoitecer e tudo mais, né? Então, aqui, primeiro, eu fiz uma forma mais simples, né? Usando o table, né? Então, se você comandar aqui e olhar aqui o output, ó, ele vai sair aqui, né? Mas ainda não está tão interessante, tá? Tem aqui uma tabelinha, você consegue ver, mas ainda não tem os percentuais de cada um e tudo mais, né? Então vamos transformar aqui em percentual, né? Então tá lá. Tem percentual aqui, mas também não está tão atrativo, né? E aí eu vou usar aqui a GT Summary, né? Que vai trazer uma tabela bem mais legal. Então vou selecionar os dados, vou usar o TBL Cross, né? Nas linhas eu vou botar a quantidade de mortes, né?
Nas colunas, a fase do dia, né, que são as categorias, e vou botar os percentuais por linha, tá? E vou botar os labels com negrito, tá? Para ficar uma tabela bem profissional, tá? Então, vou comandar esse bloco todo aqui. Vamos ver aqui o que ele vai trazer, ó. Olha que legal. Ó, vou dar um... Olha que profissional que ficou essa tabela. Ó, número de mortes, 0, 1 até 12, né? Ó, a fase do dia, amanhecer, anoitecer, plena noite, pleno dia, né? Então, o que, que a gente tira daqui, né? Então, aqui tem os percentuais por linha, né? Tá? E aí, ó, a gente tem que com dois, com três, com dois mortos, né? Que é 263, né? A maior parte foi na plena noite, né? 52%, né? Tá? Então, com 3 mortos, a maior parte foi plena noite. Já por exemplo, com um acidente só, né? A maior parte foi o quê? Cadê? Aqui foi plena noite também, né? Foi 2.797, também foi plena noite. Agora, quando você pega dois acidentes, né? Deixa eu ver aqui. Também foi plena noite e já com 4 ele acabou invertendo aqui, né? Mas também a amostra é muito pequena, né? Então não tem como você ter tanta ideia, né? Então você consegue ver aqui alguns padrões, né? Cerca de foi no anoitecer, então, ó, por exemplo, aqui a grande parte foi no pleno dia, né? Com 0 mortes, por exemplo, né? Com 0 mortos em pleno dia foi 55%, né? Então, quando você vê um morto, 2 mortos ou 3 mortos, né? Isso acaba se invertendo, né? Então, você vê que em plena noite geralmente tem mais mortos do que no pleno dia, né? Pelo menos a gente pode ter essa comparação aqui, né? Então, legal. Então, essa tabelinha é bem legal, tá? Legal. Então, agora a gente pode ver um grafo, né? Com o quê? Com os nós, eles sendo ali a condição meteorológica, né? E também as arestas ali, a classificação do acidente, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui. Então, eu vou gerar esse gráfico aqui, ó. Esse aqui eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Porque é mais avançado um pouco, tá? Então, ó, se você for ver aqui, o que que esse gráfico te traz, né? Então, se você dá um zoom, ó, aqui, por exemplo, ó, você tem um nó aqui sem vítimas, né? Esse nó aqui, ele está associado ao quê? Ó, vento, como é? Ó, sem vítimas. Sol, né? Cadê? Garoa, chuvisco, nublado. Você tem acidente com chuva também, né? Agora só, com vítimas fatais, né? Vamos ver aqui. Ele repara que ele bota aqui, ó, nublado, granizo, né? E vento, né? Então, você vê que na condição de vento, granizo e nublado, né? Você costuma ter vítimas fatais, né? Céu claro, aí aqui, ó, por exemplo, acidente com vítimas feridas, está associado a neve, chuvisco, né? Você tem aqui chuva, né? Então você vê que para sem vítima você tem de tudo, né? Mas para quando você tem vítimas fatais ou vítimas feridas, né? Geralmente as condições não são tão boas, né? Então você consegue tirar esse insight aqui do gráfico, né? Legal? Então aqui a gente fez nosso grafo, né? E aqui por fim, então, a gente vai criar um mapa que é iterativo, né? Então usando a biblioteca Leaflet, né? Que é uma das melhores bibliotecas do R para fazer para fazer mapas, né? Aí aqui que eu estou fazendo, estou selecionando os 500 primeiras linhas do banco, né? Então aqui estou selecionando as 500 primeiras linhas do banco, né? Para não ficar muito pesado, né? E aí, ó, vou fazer o que aqui? Vou chamar o leaflet, né? Vou adicionar os tiles, né? Que são vocês vão ver os marcadores ali. Aqui tem os markers, né? Que eu vou dizer para ele o que é a latitude e longitude, né? E o pop-up para aparecer com o nome do município, tá? Então, simplesão, tá? Então, vou comandar aqui e vamos ver como é que ficou, então, esse nosso mapa interativo aqui com o Leaflet, né?
Então você vê aqui, ó, ele já criou aqui, ó, os marcadores aqui, tá vendo? Você pode brincar aqui no mapa, ó. Pode botar para ele maximizar, ó, e ver exatamente onde aconteceu os acidentes, ó. Ó, Itaboraí, ó, Itaboraí, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, né? Então isso aqui norteia bastante, né? O pessoal que trabalha muito com segurança pública e tudo mais, né? Pô, usar isso aqui, né? É muito legal, né? Então você consegue fazer isso aqui para rodar em tempo real também, né? Então você consegue ver ali ao longo do tempo como é que se deram os acidentes, né? E para previsão também, né? Então muito legal, tá? Então unindo isso aqui tudo a gente cria o nosso dashboard, né? Porque basicamente o que é o dashboard, né? Como é que você faz o dashboard? Primeiro, né? Como é que a gente gera esse relatório, né? Então, a gente já tem tudo nos chunks bonitinhos, né? Então, basicamente, você vem aqui em cima, ó, clica aqui, ó, Knit, né? E ele vai começar a compilar, né? Quando ele compila, né? Ele vai compilar esses chunks e vai gerar relatórios de forma automática para a gente, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ele vai começar a carregar. Ele te dá uma... Tá lá. Agora ele vai gerar o HTML para a gente automaticamente, né? Se você quisesse fazer no Word, você poderia também, tá? Vou mostrar aqui como é que vocês fariam no Word, por exemplo. Então, ó, ele está rodando aqui, ele vai abrir para a gente o relatório quando ele terminar de compilar. Ó, abriu, né? Tá? Ó, esse aqui é o relatório, né? Então, se você quiser aqui, ó, aqui você pode fazer uma busca dentro do que está aqui dentro, né? Pode abrir no web browser para ficar maior também, para você enxergar. Você pode publicar na web, né? Tendo uma conta no RPubs, né? Eu publiquei, né? Então, tá aqui no RPubs, tá? Ó, rpubs.com. Tiago, Statdados, acidente PRF 2020, né? Então, se você digitar esse link aqui, você vem aqui exatamente, tá? Então, tudo que a gente fez está aqui, né? Carreguei as bibliotecas, aí aqui eu vi o banco de dados, fiz análise exploratória para ver missing, né? Aí eu fiz uma mais geral, né? Um resumo estatístico mais geral, lá com summary e com describe, análise das variáveis quali, né? Aí depois a gente fez análise para variáveis quant, né? Ó, pizza, barra, uma tabela mais profissional, ó lá. Você fez a condição climática, a gente fez um gráfico e depois a gente fechou aqui com chave de ouro fazendo um mapinha, né? Beleza, isso aqui é automático, né? Então eu gerei isso aqui, por exemplo, mudou no outro dia, a base é a mesmas variáveis, né? 2021, né? Vou lá, muda, acabou. Ele vai gerar automaticamente para mim esse script, tá? Então você vai gerar esse relatório, né? Bonitão para entregar, tá? Então é muito legal, tá? E aí você pode também gerar um dashboard, né? Então, ó, com a biblioteca Flex Dashboard, né? Você vem aqui, ó, From Template, Flex Dashboard, dá um OK, né? E aí ele já cria um documento padrão aqui, tá vendo? Ele já te traz um exemplo de Flex Dashboard, né? Se você comandar esse aqui, né? Ele vai pedir para salvar, né? Um teste. E aí ele já vai abrir uma estrutura de dashboard para você, tá? A documentação é muito rica, tá? Então, é bem tranquilo. Você entra lá no site da RStudio, né? Posso até deixar os links de indicação também, né? Então, você vê aqui, ó, ele criou um chart A aqui, que aqui vai entrar um gráfico, aqui outro, né? Bem basicão, né? Não tem muito mistério, também dá para publicar no RPubs, né? Não tem mistério nenhum, tá? E aí aqui é o nosso dashboard, né? Então eu botei aqui, tá? Vou disponibilizar para vocês também, né? Que ele está aqui, né? Então esse aqui é o nosso dashboard, tá? Então onde estão as coisas aqui, né? Ó, aqui está o título, né? Aí aqui tem os outputs, a orientação é por linha, né? Aí aqui é o tema que eu usei, que é o Bootstrap, né? Mas poderia ser outro qualquer, né? Esse branquinho aqui, tá? Aqui na Navbar eu botei o que? O site, né, da minha comunidade estatística, botei o LinkedIn para vocês me seguirem aí, né? O YouTube também, lá no Statdados, meu canal, né? Também para vocês se inscreverem lá, né? Tá aí. Tem aqui a logo, né? Então, ó, a logo da PRF, né? Você tem o favicon que aparece também no link, né? Então,
dá para você fazer um dashboard bem legal, né? E o que você precisa basicamente? Primeiro, né, dizer onde está o arquivo, né? Então ele tem aqui uma forma diferenciada de dizer, que é usando esse Knitre aqui. Esse é o jeito mais correto, tá? De você indicar, que ele indica de forma global, tá? Aqui você vai carregar os pacotes, né? Vai carregar o banco de dados, pode fazer algumas transformações, ou pode botar em chunk também, tá? Eu botei de uma vez só aqui, tá? Mas você poderia criar, tá? Aí aqui, ó, ele abre aqui essa abinha, tá vendo aqui, ó? O ícone, data menu, análise PRF 2020. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, análise PRF 2020, ele bota análise quantitativa e qualitativa, tá vendo? É exatamente isso aqui, tá? E ele botou um íconezinho para cada um, ó. Ó, tá vendo a barrinha aqui, a pizzazinha aqui, a aquarelazinha aqui. Então, aquarela para quali e a barrinha para pizza, né? Beleza, então vamos lá. Então, acidente, né? Então, ó, aqui, acidente. Então, ele tem aqui, ó, esse prelinam, né? Que ele pega e bota para botar parecer bonitinho, né? Eu boto aqui uma, um ícone de carro, né? Então, você pode usar também, né? Tá aqui a cor dele, que é esse CAC aqui, né? Tá? Você tem aqui, ó, pessoas acidentadas, eu botei como cor rosa, né? Então tá aqui, ó, pink, tá vendo? Ó, file users, que é para aparecer esse aqui, né? Então, você também pode botar aqui, né? Pode criar esses, assim como eu botei também aqui para os mortos, né? Aí logo depois aqui, ó, mapa de acidente por região, tá aqui, né? Então aqui, ó, com 3 hashtags, você pode criar uma binha aqui, né? E aí tem que dar um espacinho aqui, lembrando, né? E ele vai, eu só peguei o código que a gente colocou aqui, né? Eu trouxe o código daqui para cá, né? Então eu abri os chunks e fui colocando, né? E aí aqui, ó, mortes por fase do dia. Então eu abri mais 3 aqui, dei o espaço, ó, mortes por fase do dia. Ele abriu mais uma aba aqui, tá vendo? Então, ele vai criando as abas, né? Então, ó, se eu pular aqui, ó, esse aqui é da tabela de estatística e resumo de acidentes, então essa aqui, né? Então ele fez aqui também, né? Aí vamos para quali, né? Para quant, perdão. Ah, perdão, é quali mesmo. Então, ó, classificação de acidente por condição climática, né? Então, ó, aqui mudou o ícone, né? Então ele vai para na SPRF também, só que agora quali, né? Então, botei lá, aí vem aqui, ó, gráfico classificação de acidente climática, 3 barrinhas lá, 3 hashtags para ele criar, né? Tá aqui. Aí ele criou o nosso grafo, acidente por pista, né? Então criei outra janelinha, né? E assim por diante, né? Então foi criando as janelinhas, né? E no final de tudo aqui, ó, o último é o total top 10 total de acidentes por UF, né? Então, um bem basicão aqui, né? Mas que, pô, já dá para tomar uma decisão bem legal, né? Se a PRF tiver um dashboard desse aqui, né? Já é um adianto aí para tomada de decisão, tá? Bom, então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês, né? A gente já mostrou, né? Então, fique à vontade aí para entrar em contato. Qualquer dúvida, né? Estou à disposição, tá? É só adicionar aqui nas redes, né? Tem o LinkedIn, YouTube e aqui o meu site, né? Da comunidade estatística, né? E quem quiser conhecer mais da comunidade estatística, né? É, é só você clicar aqui no site, né, que lá tem as informações, tá? Geralmente a gente abre algumas turmas durante o ano, tá? A gente está aí na nossa décima sexta turma, né, do ano. Perdão, do ano não, da existência, né, da comunidade, tá? Então não é sempre que abre, né? E fique à vontade para conhecer meus projetos aí, caso da pesquisa operacional e entre outros projetos, tá? Então, tamo junto, galera. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso querido professor Thiago Marques. Queria agradecer novamente aí o Thiago por essa aula incrível. E quem gostou, segue aí, clica no sininho, segue também as redes do Thiago. Vou botar aqui embaixo os links do Thiago, Comunidade Estatística, e os demais links do Thiago está utilizando aí. Abraço.